Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje eu quero saber se você está cuidando da pele ou só comprando muitas promessas. E além disso, fica aqui porque a gente vai entender qual é o seu tipo de pele e como é que a gente faz para melhorar ela, tá? Já se inscreve, já vem participar com a gente e, para isso, especialista, bucomaxilo, cirurgião dentista, especialista com vários cursos e especialidades em ROF, Rita Cheruti. Obrigado por sua presença, Rita. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer estar aqui. Obrigada. Maravilha. É um tema muito interessante a gente entender da parte de cosmetologia. Estávamos falando aqui, é um mundo que é enorme e ao mesmo tempo muito pouco explorado. Exato. Certo? Então aí eu queria, antes da gente chegar até nessa questão da cosmetologia, qual é o grande vilão para não funcionar a nossa pele, para ela não ficar bonita que a gente tem? Quais são os grandes vilões aí para prejudicar a nossa pele? Nossa, temos muitos, né? A gente pode falar de fatores extrínsecos, intrínsecos, então a gente pode falar sol, poluição, a gente pode falar do indivíduo que está sistemicamente descompensado, a gente pode falar da inundação de informações que a gente tem hoje em dia sobre skincare, sobre produtos, e aí as pessoas vão lá nas redes sociais, olham aí os influencers famosos e compra um monte de produtos, joga na pele, joga no rosto, não faz as combinações adequadas, troca de marca o tempo inteiro, põe ativo em cima de ativo e por aí vai. E aí vem uma das dúvidas minhas que eu estava vendo hoje na mão de uma colega, de que essa paciente fez exatamente isso. Viu, esse skincare é maravilhoso e teve um efeito contrário, ficou com mancha na pele. Isso pode ser uma possibilidade mesmo ou é raro? Pode ser uma possibilidade mesmo. Assim, a gente tem, hoje em dia, os cosméticos, eles são destinados àquele exato tipo de pele. Então, a gente tem cosmético para pele sensível, para pele oleosa, para pele mista, para pele seca. A gente tem que trabalhar muito bem nisso. Então, de repente, aquele cosmético não é que ele é o mais caro, porque ele é o mais caro, que ele é o melhor, ou ele é o mais efetivo para o seu tipo de pele. A gente costuma dizer que o cosmético bom é aquele que a gente usa, que a gente faz o uso diário dele. Perfeito. Não é porque é caro que é bom e que vai trazer um bom resultado. Então, de repente, a gente tem aí um ácido, né? Um cosmético que tem um ácido como princípio ativo. E de repente a pessoa fez o uso desse ácido à noite, no dia seguinte saiu sem proteção solar, foi pra praia ou passou o dia na rua, qualquer coisa nesse sentido, tem mais propensão de manchar, sim, a gente tem que estar com a pele protegida, e de repente a pessoa tá desinformada, né? E aí não sabe, mas viu na internet, colocou no rosto e acabou que não deu muito bom, Não né? deu muito bom. E aí você falou de ácido, faz sentido a ideia até do limão, né? Quando a gente tem contato com o limão, por isso que é bom tirar e proteger a pele depois. E proteger a pele, né? Quantas pessoas se queimam na praia tomando caipirinha? Tem tudo isso também, né? Então, assim, e de repente não tá atento, ou é falta de informação, ou de repente não acredita, não é tudo isso, não vai ser dessa forma, mas é. Assim. Excelente. Agora eu quero saber, o skincare começa ou não começa nesse tal do filtro solar? Que essa é uma briga. Filtro solar não vai servir para tanto. E aí? Pois é. O skincare, ele pode começar de tantas formas, de tantas maneiras, né? Eu brinco que o skincare começa numa rotina, ele começa numa consistência, né? Então, você tem que ser constante naquilo que você tá fazendo, né? Então, assim, ele começa... Você precisa ter foco no skincare. Disciplina. Exato. Tem que ter disciplina no skincare. Então, assim, se você tem uma rotina que você segue e que você vai numa linha reta, não tem como dar erro. Então, assim, se você entende o seu tipo de pele, se você é bem orientado, se você... Você faz aquilo um hábito diário, não tem como dar errado. Agora, quando que você começa? Geralmente, né, os adolescentes já estão... Hoje em dia a gente tem produtos para criança. Legal. Né? Produtos de skincare para criança, que criançada tá vendo aí a galerinha do YouTube, tá cada vez mais, né, nessa levada aí. Então, assim, geralmente na adolescência a gente já tem as mudanças hormonais, já começa aquela acnezinha, aquele filamento sebáceo, aquele cravinho que começa a aparecer. As meninas já são mais... já tem esse lance aí da imagem, né? Né? As coisas vão aflorando cada vez mais. Exato. E aí já começa a embarcar no skincare.
Aí que tá o grande tropeço às vezes, né? Nem tudo que adquire é para o seu tipo de pele ou serve para você. E, de novo, não é o mais caro que vai te trazer o maior benefício, né? A gente viu aí esses dias, até postei nos stories do meu Instagram, uma linha de skincare japonesa super famosa mundialmente, muito boa, que é baseada Sim. em ciência e em tecnologia. Isso é muito importante a gente falar também. E essa linha ficou aí estudando um ativo por 40 anos. Quem me acompanha lá no meu Instagram viu que eu postei esse produto, tirei uma foto, postei. Super interessante, só que assim, super caro também, Sim. né? E aí, e o super caro que eu tô falando era um sérum por volta de R$ 840. Dura quanto tempo? Só para no mundo masculino aqui para Vamos lá, se entender. você apoiar, for forte nessa rotina, manhã e noite, em quantidade correta, ele vai durar para você aí pelo menos uns 2 meses, se você souber usar, ele vai. Pelo menos no bolso da gente é só. Mais ou 840. menos isso, né? Tá bom. E aí, assim, de repente você pega uma menina de 20 anos, Sim. que não tem informação alguma, e fala assim: pô, é caro, deve ser ótimo, maravilhoso, porque eu vi no rosto da influencer X. Coloca nessa pele, e aí ela começa a desenvolver acne. E aí ela fala assim: nossa, mas achei que era super bom, paguei super caro, piorou minha pele. Mas é um cosmético para o público 40, 50 a mais, que tem um poder de hidratação muito maior. E aí, de novo, não é porque é caro, que é Que é o muito bom que bom. presta para pessoa. E aí, de repente, não deu o resultado esperado e vai ser mal falado, e não é bem assim que funciona, né? Então, tem tudo isso. E não é raro. Agora, eu queria saber se nosso papo aqui, se vão sair dicas para esses monte de tipo de pele aí. Ah, sempre, né? Então tá bom, Sempre, porque eu sempre vou, tem, eu vou sempre tem. querer, eu vou querer, porque desde Sempre mulher, tem. apesar de eu ser homem, desde moleque eu tenho meus problemas, que você falou de peles, aí você falou oleosa, já bateu até um Já suazinho já deu, né? aqui, Já deu aquela tremida já já. deu uma tremida já. E agora você falou dessa questão, me chamou a atenção da idade também. Mesmo para peles muito semelhantes, se eu colocar um nicho oleoso, como a gente falou, a pessoa tem a pele oleosa adolescente, jovem, adulto, idoso. O tratamento muda também, mesmo mudando a idade, ou a gente consegue manter um tratamento Muda. igual? Não, muda sim. Então, assim, por exemplo, ah, muda porque a gente tem uma mudança hormonal ao longo do tempo, né? Então, assim, o idoso ele tem a tendência a ter a pele mais seca, naturalmente mais seca, do rosto, do corpo. Então, às vezes, o adolescente ou a mulher na fase adulta que vai ter uma pele mais mista, talvez um pouquinho mais normal que a gente fala, né? Quando ela tiver um pouquinho mais de idade, passar aí para os 50 a mais, 60 a mais, ela tem a tendência a ter a pele mais seca. Vai passar Certo. pelas mudanças hormonais, vai fazer as reposições que precisam ser feitas. Então, assim, tudo muda, né? Então, a gente tem que. E os ativos mudam também. Então, você pegar uma pele de 20 anos, você pode trabalhar mais na limpeza dessa pele. A gente tem um conceito de dupla limpeza que é muito interessante. Então, assim, usar um cleansing oil com sabonete. Então, assim, para as peles 20 mais é super benéfico. Abusar da proteção solar sempre, né? E aí isso segue em comum para todos os tipos de pele. Mas se a gente pega 30 a mais, a gente já tá falando um pouquinho ali da queda do colágeno, que Certo. nos 24, 26 anos já começa a cair. Né? A gente já Tá. começa a perder. Mas os 30 a mais a gente vai focar um pouquinho mais nesse colágeno, 30 a mais, nos 30 a mais nessa reposição do colágeno, 40 a mais. Vamos subir aqui, melhorar um pouquinho a qualidade dessa pele, 50 a mais. Então, assim, a rotina muda de acordo com a idade e de acordo com o tipo de pele também. Tá. E agora o início, porque, né, pai e mãe às vezes tem uma criança, mesmo menino ou menina, a gente cuida da pele ali, é assadura, é todo aquele básico. Exato. Mas esse skincare, hoje, você como especialista dessa área, você já orientaria alguns cuidados de skincare? Porque quando a gente fala skincare, às vezes na cabeça da pessoa vem produto, 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 mas às vezes o skincare pode ser só preventivo também. É possível isso? É possível. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos. Então, assim, hoje eu oriento ela. Lava o seu rostinho com um sabonete. Ela usa um sabonete para bebê. Então, assim, importante, às vezes não é nem só o produto, é adquirir o hábito dessa rotina, Certo, você falou da né? disciplina, boa. Exato. Então, assim, ela sabendo que ela precisa manter a pele limpa, ela já vai adquirir o hábito da rotina.
não é exatamente o produto. A indústria quer te vender. Sim, lógico, Né? propagandas Sempre. A não indústria faltam. sempre quer te vender, mas é o hábito. Então, assim, se você adquire o hábito, a chance dessa criança, desse adolescente prosseguir é maior ainda. Então, hoje eu falo para minha filha: vai tomar seu banho, acorda de manhã, vai lavar seu rostinho, tá aqui o seu sabonete de bebê. E ela usa. E às vezes ela fala: olha, mamãe, minha pele tá mais bonita, tá Que mais limpinha, legal. porque a menina também tem um pouquinho mais dessa Um vaidade, pouquinho a mais. né? Um pouquinho. Vai piorar, Meu pode Deus do céu. piorar, É bem mais. vai piorar. E aí, esse cuidado, então, hoje você está falando de uma criança pequenininha, limpeza de pele, deixar a pele adequada e sabonete. E aí eu já vou até perguntar de sabonete, que a gente tem marcas e marcas aí, que esse sabonete tem hidratante, esse sabonete neutro. Não, tem aquele sabonete é de coco, a galera das mais antigas e tudo mais. Enxofre, hoje a gente tá no boom do sabonete de Isso. enxofre Então, aí. tem... a pergunta é, esse sabonete eu consigo comprar ele na farmácia ou eu tenho que comprar num lugar Consegue? especial? Super consegue. Hoje em dia a gente tem, Rafael, é assim uma infinidade de produtos de farmácia, uma infinidade, infinidade. A gente tem marcas muito boas na farmácia, acessíveis, tá? Então, assim, você consegue montar rotinas de skincare para o dia e para a noite super acessíveis com produtos de farmácia. Não precisa ser nada exorbitante do outro mundo. Claro, se você puder investir, a gente tem as linhas premiums de luxo, de nicho, que o pessoal fala hoje em dia. E ok investir nisso também, né? Certo. Mas assim, não tem essa, eu não vou fazer meu skincare porque eu não tenho dinheiro para investir. Você consegue montar uma rotina com produtos de farmácia tranquilamente. Então, assim, você vai ter pelo menos ali um sabonete. Então, assim, aí a gente já começa a falar dos 20 mais. Um antioxidante, um hidratante e um protetor solar. Você vai conseguir ter ali um sabonete, uma vitamina C, para ter esse trabalho antioxidante na sua pele, um hidratante que aí você vai classificar para pele mista, para pele oleosa, para pele seca e um Sim. protetor solar. Você consegue fazer isso. Tá, e até outra curiosidade, que a gente vê muito em shampoo, né? Eu tenho duas perguntas, até me veio uma fantástica. Eu fui no stand-up uma vez e foi fantástico. Shampoo para cabelo seco, shampoo para cabelo enrolado, shampoo para cabelo liso, shampoo para não sei o que. Aí tem lá, Sim. shampoo para todos os cabelos. Falei, por que você não usa aquele, né? Que já resolve todos os problemas, Exatamente. né? Teoricamente. Na área do skincare, talvez pensando em sabonete, pensando em hidratações e outros cuidados, já não dá para muito ter um para todas as peles ou Mas existe isso? existe. Existe. Olha, eu achei que não. Existe mais cuidado. Existe. É assim, você tem lá hidratante, aí você contempla todos os tipos de pele. Sim e não, né? Então, assim, e eu Tá. tô falando por experiência própria, porque eu também já não, Testou ainda tudo, tá testo, testando. e testo muito, testo o tempo inteiro. É, todos os tipos de pele, se você tiver uma pele normal, uma pele teoricamente seca, uma pele. Pode ser que sim, pode ser que dê Perfeito. certo. Agora, se você tiver uma pele oleosa, a chance de todos os tipos de pele te contemplar é baixa. Entendi. Tem que ser pouquinho oleosa no máximo, então, No talvez, para máximo. dar Se você certo. tiver ali uma zona T, né, que é essa zona da testa, nariz, queixo, bem mais oleosa, a chance de você ser contemplado é pequena. Então, assim, todos os tipos de pele, não necessariamente. É Já aquilo que eu foi falei, a toda indústria a quer minha vender expectativa jogada no lixo. por Que eu água queria abaixo. oleosa, Você que já. queria um shampoo e né, todos os tipos de pele, todos os tipos de cabelo, E e tá logo na lindo. oleosa é a mais É a difícil. mais difícil. É a E, mais o que que difícil. é? Como é que eu sei que minha pele é oleosa? É só o fato de eu passar a mão e sentir aquele óleo saindo ou tem algumas outras Exato, você passa a mão, características? você sente. Às vezes você olha no espelho, você sente a pele mais brilhante, né? Você olha, você visualiza essa pele mais brilhante. Presença de acne, dos cravos, desses filamentos sebáceos que é muito comum na região do nariz. Então, assim, hoje no Brasil, a pele mais comum é a oleosa e a pele mista. Até pela questão climática. Certo. Né? E aí a gente entra um pouco pegando um gancho aqui no skincare coreano, nos produtos coreanos, que assim, não é. Eu morei fora do Brasil 9 anos, Sim. então parece que eu tô recente aqui, né? Cheguei aqui, voltei a morar no Brasil há um ano e pouco.
E parece que é recente esse lance do pessoal falar do skincare coreano. E pra mim já é tão antigo, né? Desde quando eu morava nos Estados Unidos já se falava muito do skincare coreano. E talvez porque o acesso aos produtos lá É é muito grande, maior, né? mais O pessoal vai para lá facilitado. comprar, inclusive, né? Exato, economicamente falando é mais fácil de adquirir também. E assim, eu vejo muitas pessoas aqui no Brasil agora falando sobre o skincare coreano e assim, citando produtos que eu já usava, que já era relativamente antigos, Tá quase de saindo de uns anos linha já. atrás, exato, aqui no Brasil, mas não é porque ele é coreano, que ele é mundialmente conhecido, que ele vai ser bom para a pele das brasileiras. Então a gente tem uma questão climática que influencia demais. Então, se a gente pegar o clima lá, vamos falar da Coreia, é relativamente mais seco em relação ao Brasil. Certo. Então você vai pegar um protetor solar, porque as coreanas, as asiáticas, elas se protegem assim, é da cabeça aos pés, né? Eu lembro de uma vez estar numa praia no Havaí, e assim, pela proximidade, Havaí, Japão, a gente tem muitos japoneses naquela região, e você olha as japonesas na praia e você fala, uau, chora na Aquela proteção. pele que é absurda e protegidinha. Belíssima, mas como que elas estão? Elas estão de chapéu, elas estão de manga comprida, elas estão de calça na praia. Elas estão de luva na praia, só com a pontinha dos dedos de fora. Elas realmente se protegem. E aí o protetor solar delas, de fato, vai caber para nós aqui no Brasil? A gente tem um clima predominante quente e úmido. Lá nem tanto. Então, assim, a Fato. gente vê um monte de pessoas falando assim, nossa, mas assim, comprei esse protetor solar coreano, asiático, enfim, nossa, falaram que era super bom, me deu espinha, deixou minha pele oleosa. Não é pro seu tipo de pele. Então, E isso assim, pode acontecer até na pele seca, às vezes na o pele produto, seca, uma pele seca que às vezes não tão seca, já imaginando aqui, que pode gerar uma oleosidade que ultrapassa o interesse da pessoa de ter uma pele menos seca, né? menos seca, exatamente. Ou então você tem uma pele oleosa e aí você aposta num produto muito secativo. E aí, assim, tem o efeito rebote da pele, né? Você seca tanto, quanto mais você seca, a pele fala assim: opa, pera lá. Vou rebater isso aqui, vou correr atrás, não tá legal isso pra mim. O que é? Que tá acontecendo, né? E aí esse efeito rebote piora a sua condição. Você passa a produzir mais oleosidade, ter mais acne. Então tem tudo isso também. Não é tudo que é pra pele oleosa que de fato vai servir pra sua pele É oleosa. o que eu falo, o nosso corpo de bobo só tem a gente. Só. De Porque resto, ele se vira sozinho. Ele sozinho. sempre tá. E a pele, aí você falou, o maior órgão do corpo, a Maior pele, né? órgão do corpo, Ele exatamente. é, ele é feito para sobreviver aos ataques, inclusive de nós para nós De mesmos, né? nós para nós mesmos. E assim, eu posso dizer que assim, somos quase os maiores vilões, né? Tem isso também. Sensacional. E aí eu ia falar, eu tenho a pele oleosa. Por isso que esse tema já se falou de cravos, tal, eu já me imaginei aqui espremer cravo todo dia e não adianta, vai e volta, vai e volta. Se eu tratar essa pele oleosa, diminui os cravos, melhora a qualidade dessa pele a ponto de diminuir espinha, cravo, tudo isso? Diminui É? bastante. É, o conceito da dupla limpeza, né, que veio aí para o Brasil, é um conceito asiático de muito tempo atrás, já de muitos anos atrás. Então é como se fosse assim. é, meio que falando assim de uma maneira muito direta, como se fosse óleo repele óleo. Então você vai pegar um cleansing oil, vai lavar a sua pele com esse cleansing oil e depois o sabonete. Isso muda a qualidade da pele oleosa, ajuda Mas não é bastante. qualquer sabonete também. Não é qualquer sabonete, não é qualquer cleansing oil. Tá. Outra coisa, quanto mais limpa essa pele tiver, menos chance dos comedões, da acne, dos filamentos sebáceos. Então, se você tiver uma rotina de limpeza de pele, vai te ajudar absurdamente, né? Você ter um hidratante específico para sua pele. Né? Então, assim, você tem ali um hidratante para pele oleosa que não vai secar absurdamente a sua pele, mas vai hidratar a ponto de manter ali a estabilidade da sua pele, o pH Não da sua pele, agredir a pele não para ela não agredir a jogar pele para contra. não ter um efeito rebote. Tá. Também ajuda muito, né? A gente tem procedimentos estéticos que podem ser aliados a isso. Então, a gente tem laser que pode ajudar muito, né? A gente tem outros procedimentos, o próprio microagulhamento com ativos que são destinados para a pele também ajuda muito nessa questão. Então, assim, a gente tem outros aqui, assim, importante a gente
salientar, eu não estou, enquanto profissional da Hoff, eu não estou dizendo que você pode ter a melhor pele do mundo só com skincare, sem nenhum procedimento invasivo. Perfeito, sim. Um Eu tô complementa o um outro. complemento o outro, né? Eu tô dizendo que não dá para você construir sua casinha num terreno arenoso. Então, assim, você tem vários pilares e o skincare é um deles, né? Certo. Então, assim, os procedimentos invasivos são necessários? Muito. Em muitos casos, em muitos tipos de pele, em muitas condições de pele. Só ele sozinho, né? Somente ele vai te trazer o resultado que você espera? Não. Talvez não. Se você não tem uma pele bem tratada, provavelmente não. E aí, o paciente compensado sistemicamente tem que ser levado em consideração? Tem que ser levado em É um consideração. paciente diabético, um paciente várias possíveis doenças, Com realmente várias muda possíveis totalmente. A doenças, a pele, gente. às vezes, Exato, eu falei hoje para os meus alunos ali, a pele, às vezes, é o primeiro que mostra exato. a agressão que está vindo de outro lugar, né? Às vezes a gente tem aí uma inflamação subclínica, né, que está consumindo o seu bioestimulador, está consumindo a sua toxina botulínica. Ah, mas Doenças doenças autoimunes, autoimunes, isso. né? E assim, a gente tem aí, a gente ouve muitos relatos. Nossa, eu fiz o meu Botox e ele durou 2 meses. Vamos investigar, né? Sim. Alguma coisa está acontecendo. Como é que tá seu metabolismo? Você treina muito na academia? Você não treina? Pega muito sol, né? Adora uma praia de final de semana sem proteção solar? Tá descompensado sistemicamente? Tem tudo isso, né? Então, Entendi. tudo influencia, né? E sobre a questão de secar a pele oleosa, a gente quer resolver na pancada. Não vou colocar vocês mulheres, não, vocês são A gente é maravilhosas. incrível. Nós somos homens, a gente quer um sabonete. Sabe o que a gente quer? A gente quer pegar álcool a No gente algodão? acha no algodão lá de vocês, a gente pega, enche de álcool e vai tirando a oleosidade. Ou sabe o que funciona super bem? Você vai matar, você vai pular da mesa. Leite de rosas, incrível. Quero morrer. É, Quero morrer. Quero esse é o que morrer. causa efeito rebote, então, porque depois vai ficando pior, é isso. Vai ficando pior. Assim, tem homem que se cuida e a gente morre de orgulho. Mas 90% dos homens vai lavar o rosto com o sabonete que usa no corpo, Prazer. né? E a gente Prazer sabe. 90%. E a gente sabe que é assim. Qual que é a chance disso dar certo? Não, não é, né? Tá Não errado, é, né? não é. Então, assim, não tem como. Não tem como, né? E assim, em compensação, em contrapartida, a gente tem homem que se cuida mais que mulher. Sim, sim, Né? E lógico. assim, é mais exigente e quer mais, e pesquisa mais, e quer saber mais, e já chega no consultório com o nome do produto, do princípio ativo, já fala qual é o procedimento, tempo de duração e quanto tempo vai ser quantas semanas ele volta para tirar as fotos finais. Assim, é uma coisa do outro mundo. Ele traz a receita, fala, doutora, Tudo. copia Só aí. carimba. É, Só só carimba aqui para carimba. mim É. e tá tudo certo, né? Tem de tudo. Mas geralmente o homem quer lavar o rosto com o sabonete que usa no corpo. Né? Então Já eu tá tenho lá uma no ideia melhor. Eu vou comprar o sabonete de rosto para pra lavar usar o no corpo. corpo. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos Vamos inverter a inverter esse ordem? negócio. Pode ser. Depois você me conta. Depois você me conta. Eu ainda saber qual sabonete, que até então eu não vou falar marcas, mas eu achei que eu tava ótimo, eu tava Ó, indo super bem. dando uma ideia pra indústria aí, ó. Né? Quem sabe? É, o Começa a fazer sabonete. seus testes, já faz a patente aí, ó. Tudo pode Boa, acontecer. boa. Você apontou sobre acne também, né? A gente fala muito de acne, é uma relação muito hormonal, principalmente o adolescente ali começando o menino, aquela cara toda entrando na parte hormonal da Sim, testosterona. sim. Mas você falou uma coisa também que me chamou a atenção. Sobre a acne, está muito relacionado a diminuir a acne com a limpeza adequada. A acne, ela vem da limpeza inadequada ou o hormônio realmente entra? Ou quais são os fatores da acne? Eu acho que é muito associado. Né? A gente tem uma alteração hormonal fato, Tá, e a gente tem também esse lance da limpeza adequada, que ou não limpa ou limpa demais. E também, uma coisa que é super importante, fortalecer a barreira protetora da pele. Então, assim, quem usa os sabonetes que são muito, assim, sabonetes para pele oleosa, que trabalham muito em cima disso, tende a diminuir, né, destruir mesmo essa barreira protetora da pele.
Basicamente aqueles sabonetes que são feitos para tirar as bactérias, tiram as bactérias boas. Mais ou Exato, menos né? Que a isso. gente sabe que elas estão ali no nosso corpo, a gente tem boas e ruins em vários locais, e as boas são incríveis e a gente precisa delas. E Perfeito. aí vem passando a vassoura em geral, varre todo mundo e manda todo mundo pro lixo. Então, assim, fortalecer a barreira protetora é imprescindível. Imprescindível. E aí muita gente pergunta, como fortalece? A gente tem sérums hoje com lipídios, com ceramidas, com vitamina B12, né? Então, assim, tem que fortalecer E funciona mesmo, Rita, porque a gente vê essas coisas, bastante. a gente vê um Bastante. exagero, cabelo com colágeno, a gente sabe que não muda muito, assim, né? Mas elas ajudam, esses produtos mesmo tópicos Ajudam. ajudam. Para fortalecer barreira protetora, ajuda demais. Tá, Ajuda demais. Tem perfeito. que ter. Quem mora em lugares mais frios não está sendo muito local. O Brasil não está sendo o melhor local para isso, né? Mas sim, fortalecer a barreira protetora. Tem quem usa muito retinol, por exemplo, né? A galerinha aí 40 a mais, 50 a Para mais, renovação de pele. né? Para estímulo de colágeno, de elastina, melhora da Tá, firmeza da pele, né? Eu sou super fã, né? Eu uso retinol há muitos anos aí. Você tem que ter um fortalecedor de barreira protetora da pele. Você tem que ajustar essa pele para receber esse produto, para ele entregar para você o que ele está te prometendo. Tem que ter. perfeito. Bem, eu tenho mais um monte de pergunta da pele oleosa, mas aí acho que vai ficar muito pessoal a questão, né? Né? Um pouquinho, um pouquinho. Não, mas é fantástico. Uma das peles é a mais É difícil de tratar? difícil, é difícil. É a mais É difícil, difícil não de é? tratar. É difícil de tratar. É a mais cara no final de tudo, que é a que mais vai demandar produto também, Ah, é quase isso. A gente tem uma né? dificuldade de ajuste. Então, por exemplo, quem tem a pele muito oleosa é um pouco mais reticente ao uso do protetor solar. Fala, eu não gosto de protetor. Parece que fica aquela coisa melada. Melada e Isso. não dá muito certo. E a gente tem vários protetores muito bons aí no mercado. Tem um que lançou agora essa semana, até coloquei lá no meu story, que tá prometendo aí 16 horas segurando essa oleosidade da pele, Que né? Quem é que legal. fica 16 horas sem lavar o rosto? Eu adoraria saber, né? Eu não chego a ficar, vamos ser honestos, tá? Mas assim, Mas tá chega dizendo ali. perto. Às vezes um dia que tem 20 horas pra gente, Aquele né? plantão à Quase noite isso. médico, né? Exato. Acaba. Tem de tudo, mas assim, promete 16 horas segurando essa oleosidade. Mas com oleosidade, o protetor não como protetor solar. Protetor solar tem que A gente reaplica, reaplicar, tá? né? Quem é que reaplica também, Rafael? Não, não, não. Quem é que usa já é Quem é que um. usa a quantidade correta, né? Que a gente fala os 5 dedos da proteção solar, né? Que vem aqui, coloca um pouquinho em cada dedo, que seria a quantidade correta, e espalha isso. Quem é que depois vem com protetor Eu com nem sabia cor dos 5 dos dedos. 5 dedos? A gente tem a proteção correta. Quem é que vem depois com protetor com cor ou uma base para jogar para proteger melasma, mesmo usando um protetor sem cor? Quase ninguém, né? Quem é que reaplica com bastões? A gente tem aí um monte de Os bastão bastões que são vieram, né? muito Verdade. interessantes, com uma composição muito boa. Você aplica o protetor, aí você tá na praia, só vem no bastão, reaplica. Ou num pó. Existe pó com proteção solar, você vem ali Isso é bom pra rapidinho, mulherada, né? Pra não né? desfazer a maquiagem. Até para pele oleosa. Se uma pele oleosa passou protetor solar, reaplica com proteção solar em pó. Vai deixar sua pele mais sequinha, mais agradável, e você está reaplicando o produto, está aumentando seu fator de proteção. A indústria tem que criar uma portinha nos condomínios que você sai já. E aí você vai. Pronto, né? Aí funcionaria pra mim. Existe, mas ao contrário, né? Existe do óleo bronzeador, né? Muito Olha, comum que verdade, já vem e vi. joga ali o jato de óleo bronzeador. Salvador, na Bahia é muito comum, né? Muitos lugares aí do Nordeste eu acho o máximo. E aí vem, joga o jato e bora pra praia, Bora pra né? praia. Acho o máximo entre aspas, né? Se eu Cuidado. faço um negócio desse, a instalação não acerta, né? Não Mas vou nem falar com essa minha pele morena aqui. Jambo. desprivilegiados, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Não me fortaleceram na melanina. Não, nem eu, nem eu. Mas agora falar da pele seca. Que a pele oleosa, eu imagino, além da acne e tal, um desconforto muito grande. A pele seca, Rafael, imagino uma exposição maior a riscos de infecções, escamação e tudo mais. É Sim. isso mesmo? Você também pode ter. Quando a gente tem essa descamação da pele, a pele está desprotegida, né? Barreira desprotegida. Então, a chance daquele dermocosmético não atingir
o potencial efeito dele é grande também. Então, também precisa, principalmente a seca, ter esse suporte da barreira protetora tá ali vedada, bem condicionada. Então, assim, você tem que ter algum cosmético que vai te entregar isso, né? Mas a pele seca, como é que a pessoa, ela que está agora assistindo, ela vai falar, ó, minha pele é bem mais para seca mesmo, porque a gente Ela ainda vai vai chegar na sentir mais. mista, Exato, ela vai sentir mais repuxada. tá? Normalmente é nessa região aqui, né? Nessa região da bochecha e tudo mais. Então ela vai sentir a pele mais repuxada, ela vai sentir, quando ela usa uma maquiagem, ela vai sentir mais craquelada, Essa é a né? palavra que eu estava pensando, craquelada. Craquelada. Ela vai ter essa sensação de pele repuxada, craquelada, né? E aí vai Ela se sempre tem sente mais descamação desconfortável. fácil, essa Tem pessoa? mais Não. descamação. Geralmente tem muitos pacientes que andam com água micelar em spray, né? Que aí dá Sim. aquela, né? É difícil achar uma pessoa com a pele seca. Como eu falei, o idoso geralmente tem a pele mais seca, né? A mulher na Agora, menopausa, né? Esse período seca muito também, né? exato, O próprio exato. diabético, Próprio diabético. a gente fala até nos pés da minha área ali, muito Exatamente. mais seco, né? Exatamente. Braço seco. Eu vejo pela minha mãe, um braço extremamente seco. Fala assim, mãe, mas você não passa um hidratante? Passo. Nem tanto, né? Mas assim, Santo de extremamente seco. casa não faz Não faz milagre. milagre, exatamente. Ela brinca, ela fala assim, Rita, aqui tudo é assim, você passa tudo. Né? Ela falou assim, eu posso comprar 15, você vai passar 14, né? Então, assim, tem isso. Tem o grau de vaidade também conta muito. Tá, e agora eu quero entender. Pessoa, quero dica agora. Pessoa com pele seca acordou. E aí? Pele seca acordou, você vai usar um sabonete calmante. Né? Então, assim, a gente tem sabonetes com verbena, sabonete com camomila, Ah, sabonete. pensei na camomila, achei ótimo. Tem Exato. uns Então, remédios, estalopram também, será que dá para misturar? para Uns misturar, tomar um ansiolíticos chazinho. E aí a gente não tá nem falando de pele mista, seca, oleosa, a gente tá falando da vida da no vida, geral, já saí de né? lá medicado. Exato, maravilhoso. Então você vai usar um sabonete calmante que não vai Tá. agredir tanto essa barreira protetora. Em seguida, você pode usar um sérum para ajudar essa barreira protetora, igual eu falei, um sérum lipídico com ceramida, com vitamina B12. E aí você pode usar uma vitamina C, que assim, gente, vitamina C também para a vida, antioxidante maravilhoso. E aí tem aquelas gotinhas de vitamina C, é isso? Ou Vem no é em sabonete forma mesmo? de sérum. Sérum mesmo, Tem tá. hidratante com vitamina C, mas aí eu acho que não confere a quantidade adequada. Acho que o sérum É o bem ideal, tá. interessante. Se eu uso o sérum, uso o hidratante, que ele vai ser um pouco mais grosso, uma consistência mais grossinha, hidrata essa pele, proteção solar e vai. Tá. E eu consegui hidratante e protetor solar no mesmo produto, para isso também, para pele seca. Consegue. Tá. Consegue, tem muitas Acelerar o opções. processo da manhã. Acelerar o processo, porque também tem isso, né, Rafael? Se você dá para o seu paciente uma rotina com muitos passos, a chance dele não seguir para quem não é adepto ao skincare é grande. Né? Então, assim, a sua rotina não precisa ter muitos passos, ela tem que ter os passos necessários, ela tem que ter o cosmético indicado para o seu tipo de pele. Então, se você tem uma rotina com 4 passos, de repente é o suficiente para você. Às vezes não precisa mais que isso. Entendi. Aí, e tem também os que tem hidratante, protetor solar e com cor, que já dá aquele efeito cor. até de maquiagem, às vezes, um Cor, pouco, que assim, né? também para mulher que tem que sair correndo, tem que se maquiar, maravilhoso também. Tá. Né? Ele tem um efeito base, hoje em dia tá muito avançado, tem um efeito base incrível. Né? Você passa, já tá meio que ali que maquiada, passa um corretivo, um batom, um blush, bora. E durante Já o sai. dia? Vamos pensar, porque ó, eu tô no ar-condicionado, tá super, né, seco o ambiente, tudo Seco. mais. Tem alguma Luz dica? azul, luz visível, Tá, né? ótimo. Então, assim, tudo isso conta para fator de proteção. E aí, Tem que ter. durante o dia, eu tomo mais cuidados ainda, ou eu posso deixar pro fim do dia eu consigo Se resolver? você tem a pele seca, você pode reidratar essa pele, né? Então você pode reaplicar o seu hidratante, você pode ter essa água micelar em spray para passar na sua pele quando você sentir ela muito seca. Importante também, hidrate-se, Beber bastante água, né? né? Você tem a pele seca, mas você toma 500 ml por dia, né? Então assim, ajude-se. E Não quem tem pele né? oleosa não adianta parar de beber também não, tá? Não é isso que vai Exato, deixar de não é ser. isso que vai deixar de ser. Não é isso que Exato. vai deixar Já de ser. tentei. Não funcionou, né? Piorou, na verdade Piora. piorou. Piora.
E chegou a noite, a pessoa só passa o hidratante, alguma coisa além disso para dormir ou não? Bom, primeiro de tudo, a mulher que usa maquiagem não cometa o crime de dormir com maquiagem, Tá. né? Assim, pelo amor de Deus, não vamos entupir os poros. Vamos deixar eles limpinhos, bonitinhos, vamos cuidar. Removeu a maquiagem, que também pode ser com cleansing oil, com cleansing balm, seguido de um sabonete ou com demaquilante específico. Usou o sabonete, aí o que eu gosto? Você ter algum ativo de renovação, regeneração, que ajude você a estimular colágeno e elastina. Sou fã do retinol. Retinol, tá. Apaixonada por retinol. Ou retinal, né? Tem a diferença aí entre esses dois Eles ativos. são ácidos, não Eles chega são a ser a forma de derivados da ácido. vitamina A, né? Tá. Ambos são derivados da vitamina A. A diferença é que o retinol ele vai sofrer duas etapas para ter essa diferenciação na pele e entregar o que esse ativo promete, né? E o retinal, só uma etapa para se diferenciar na pele e se converter em ácido retinóico, né? Então, Tá. ambos derivados da vitamina A. Para converter em ácido retinóico na pele, são duas etapas, Processo que é o mais retinol. lento, entre aspas, né? Tudo muito Exato. O dinâmico, retinal, uma etapa só, mais já se rápido. converte. Tá. O retinol, por ser mais lento, ele vai ser um pouco mais suave para sua pele, então ele sensibiliza menos. Tá. O retinal sensibiliza mais, Entendi. né? Então, teoricamente, vai entregar um resultado mais rápido também. Mas vamos procurar a pele que está apta a receber Apta cada a um. Porque receber tem cada aquela um. pele que já é a pele mais sofrida, talvez Exato. vamos mais devagar, é isso? Exato. Tem Tá. paciente que fala assim: nossa, doutora, nunca usei na vida. Então vamos lá, então vamos intercalar. Vamos fazer dia sim, dia não. Nesses dias que você não está usando esse ativo, vamos fortalecer a barreira protetora dessa pele, né? Então, lavou com sabonete? Retinol. Pode passar um hidratante por cima, se quiser dar uma selada nesse ativo. Quem tem a pele seca, usa alguns óleos para selar esse cosmético, né? A gente tem aí algumas marcas bem famosas que produzem óleos muito bons que selam, né? Basicamente como se fosse um plástico para segurar Exato, mais tempo sela. ali. Não tem o poder de hidratação, ele só serve para selar, para Pra você não perder ocluir, o produto. Tá para bom. não perder. E aí, no outro dia, segue a rotina, lava, segue normal. Vamos supor que nesse dia não é o dia do seu retinol, então ótimo. Vai passar esse hidratante, esse creme ou esse sérum para melhorar a sua barreira protetora. Você pode passar algum creme para a área dos olhos, que eu sou super fã, super indico também, que é maravilhoso. E aí você vai dormir ali tranquilinho. Eu gosto muito também de bater à noite na hidratação labial. Então, assim, se eu usar uma máscara labial para hidratar o lábio, que também normalmente é seco, né? Então, assim, Semelhante a manteiga de cacau. exato. Ajuda bastante. A gente tem aí muitos ativos com lanolina, muitos produtos com lanolina como ativo, que ajuda demais também. Então, assim, tudo isso é muito interessante. Eu vi um creme ontem, sabor Coca-Cola. Um labial, alguma coisa Coca-Cola. Coca-Cola. Eu falei, pô, eu vou mastigar isso aí. Eu sou um. Deve ter cheirinho de Deve ter o Coca-Cola também, cheirinho, mas tem né? uma influencer bem famosa que lançou agora o blush, um blush cremoso, com embalagem super bonitinha aí da Coca-Cola. E Aí, ó. Então deve ser tem de coisa tudo, parecida, né? Tem né? de tudo, tem Para de tudo. vender e para ajudar. Também não Exato. vamos só criticar. Não, jamais, jamais. A gente tem produtos aí, a gente tem marcas com respaldo científico, com pesquisa, avanço, tecnologia que investem milhões, bilhões no mercado. Sim, que dá dinheiro, tem que Né? entregar um negócio bem feito. Exato, e são produtos que você fala assim, nossa, realmente, né? Tem toda essa tecnologia empregada, vale muito a pena. Tem de tudo. Você só tem que saber diferenciar e, assim, procurar um profissional que saiba orientar. Perfeito. Aí eu vou chegar na terceira aí que eu nem sabia. Essa pele mista, ela é o que? Ela é bipolar? Tem dia que ela acorda oleosa? Tem dia que ela acorda ótima e ela fala assim, hoje eu tô afim. Tem dia que ela fala assim, não, hoje eu não tô. Hoje eu vou dificultar. E aí o né? misto vai do seco pro oleoso, é isso? Ela não chega a ser seca. Ela pode variar um pouquinho de normal para oleosa, em algumas áreas um pouco mais seca. É difícil. A minha pele é mista, então assim, tem dia de acordo com o mês, e aí, de novo, a mulher
tem aquela sofrida, né? Porque assim, Questão hormonal. a questão influencia. hormonal, né? Que no mês a gente tá aqui, a gente tá aqui, a gente tá aqui, a gente tá aqui. E aí, assim, você pode ter essa região muito mais seca em relação a essa. Região dos olhos mais seca, a pele fica bem mais fina em relação às outras áreas. Então, às vezes, eu uso um creme específico para a zona T e outro aqui, nessa região. Às vezes é um saco, porque você tem. É muita coisa, muito passo, Sim. né? Então, assim, mas se você quer atingir um resultado, se você quer cuidar. Tem vezes que você tá um pouquinho mais descompensada, tem vezes que não. Então, de repente, tá faltando alguma vitamina, deficiência de ferro também influencia, tudo influencia. Então, de repente, é até um sinalzinho do seu corpo. Sim, Ó, a pele grita primeiro, pelo grita menos é o que dá primeiro. pra ver, né? A ponta do iceberg. Exato. De repente, você tá ali vivendo uns dias que você tá mais estressada, tem que tomar uma decisão maior ou qualquer coisa nesse sentido. A pele tá ali. A pele tá sinalizando pra você também. Então, ouça. É, a pele da minha Ouça. esposa, acho que por isso que sempre muda muito, né? Tá sempre instável, brava. Brincadeira. Imagina aí, ó. Brincadeira. Vamos ver se ela tá assistindo meus vídeos. Depois ela vai comentar depois, exatamente. É. Ai, ai. Mas a pele mista, você falou, mas a mesma região ela pode mudar de um período tá mais seco, num período tá menos, mais Pode oleosa, mudar. menos oleosa, no Pode mesmo mudar. local, não é uma Pode coisa mudar. fixa também. Não, não é. O que é muito difícil de acontecer, se você tem uma pele mista, ela passar a ser uma pele 100% normal. Ou Entendi. 100% seca. Não dá. Mas aí Muito de manhã, difícil, você ou talvez ali de acordo com a idade, né? Você começa a ficar mais velho, pode ser que muda, tá, vai entendi. mudar. Aí pode mudar Mas, até a sua classificação de pele. mas assim, você tem 30 anos, hoje você tem uma pele com 30 anos mista, e daqui 6 meses, nossa, sua pele hoje é uma pele seca. Não, não Não, chega a sei que isso, você tem tá? uma mudança metabólica exorbitante. É alguma doença, alguma coisa É, mais ou use complexa, né? um Roacutan da vida, né? Ah, verdade, Rocutan, que muito Mas usado não, para acne também. é. Olha, Rocutan seca a pele, né? Seca. Por causa da acne, é um dos Seca, tratamentos para seca. pele Seca bastante. acneica. Traz um monte de consequência aí depois, metabolicamente falando, e aí Tomar cuidado, nem é minha área de atuação, mas sim, entendi. seca. E na pele mista, você falou, agora, pô, você falou do sabonete. Eu vou ter que ter 2 sabonetes ou às vezes tem um que ele consegue dar um equilíbrio Ele por si só? consegue dar um equilíbrio. Pô, facilita pra nós, né? Ó, Também. Daqui a pouco, exato, ó, aí, esse ó. sabonete aqui é um, aqui é outro. Quando você vê, eu tô com 4 seria sabonetes. terrível, né? Isso daí seria terrível. Consegue. Tá. Ele consegue dar uma equilibrada. Você tem tônico para pele mista que vai equilibrar esse pH também. Vai permear, vai abrir esses canalículos aí, vai deixar sua pele mais permeável para os próximos ativos, né? Entendi. A Resultado gente melhor. exato, a gente tem cosméticos hoje em dia que usam a tecnologia do microneedle, que são microagulhas. Você visualiza? Não. Mas quando você passa na pele, você sente todo esse formigamento. Pinicadinho. É uma coisa impressionante. E aí você tem a concentração dos microneedles. Então você tem cosméticos com mais, outros com menos. Asiáticos, obviamente, né? Eu falo que eles Incrível. estão em 2050. E eles têm, quando você vê as fotos microscopicamente falando, você vê as microagulhas. E aí, ai, dói? Não, gente. Você passa, você vai sentir esse formigamento e isso vai fazer com que o cosmético penetre muito mais. Hoje em dia a indústria trabalha muito na nanotecnologia, né? Então, assim, quanto menor incrível. esse ativo, maior a chance dele penetrar. Que legal, ou seja, você consegue hoje permear uma pele, que ela é permeável, mas não é tanto. Não é, não é. E A gente acha que é fácil, sem mas não é. precisar fazer, por exemplo, um microagulhamento, que algumas pessoas têm pouca tolerância à dor, né? Exato. Qualquer tipo assim, exato. ouvi falar de pessoas que têm, assim, que não gostam Que não muito é de seu agulha. caso, Não, jamais. não, Que jamais de não é seu forma alguma. caso. É. Mas essa própria marca japonesa que eu estava comentando lá no que tem o sérum super caro, que foi Sim. lançado, ela passou 40 anos estudando o ácido hialurônico, por exemplo, né? Que é um ativo hidratante para nossa pele. E por si só ele é uma molécula maior. Então eles acharam uma forma de diminuir essa molécula para ela permear. A partir do momento que ela ultrapassa ali as barreiras, ela volta para o volume. Perfeito. Então- Aí me faz sentido, que é aquilo que eu estava falando. Não adianta você me dar um ácido hialurônico, uma molécula desse tamanho, para entrar num buraquinho desse e falar que se eu aplicar na pele vai funcionar. Vai funcionar.
Ah, vai crescer o seu Exatamente. colágeno. Por quê? Porque ele tá ali fora chamando, falou Exato. colágeno, cresce. Vem aí, né? Ô, fibroblasto, acorda, Então, é né? isso me chama Exato, atenção. exato. E é o que a gente fala hoje em dia também, que a gente estava até conversando aqui antes de começar, da indústria que está trabalhando na senescência, né? Nas células senescentes, que são as zombie cells, as células zumbi, né? Que elas estão ali dormindo, Sim. mas produzem um substrato inflamatório que acabam degradando aí, né? Intoxicando as células boas e tudo mais. Então, assim, esses cosméticos que são ricos em NAD, que eles vão atuar na energia celular, né, na mitocôndria da célula, vão acordar essa célula. Quanto mais energia, menos inflamação, a chance de você produzir colágeno, elastina, firmeza é muito maior. Sensacional. Vamos resolver a temporada de Walking Dead agora. Não Vamos é? acordar os zumbis. Exato, exato. Pelo menos a Eu amo chance de esse ter um tipo de zumbi filme. bonito, Olha, a chance de ter um zumbi bonito por aí é muito maior agora, que né? sensacional. A gente tem a cura dos zumbis aí, ó. Pronto, E era, pronto. tudo era um creme. Era tudo uma questão de vir lá da Ásia pra gente, entendeu? Fantástico. Era Eles estão só a muito na indústria colocar no frente. potinho, muito, Que absurdamente na legal. frente. A gente tem aparelhos, né, os boosters da vida que a gente usa e aí por um estímulo elétrico ele abre o Eu fiz esses canalículo dias. e aí o que que você achou? Achei maravilhoso. Foi na cabeça, uma sensação gostosa. Alguns lugares dão uma dorzinha bem de leve, assim, mas em geral é bem tranquilo. E ele substitui em partes, né, o microagulhamento, né, para O infundir. estímulo é diferente, né? Então, assim, esse Aconselho, muito estímulo, gostoso. ele abre esse canalículo e aí você consegue a permeabilidade maior do ativo. É, porque você joga o ativo mais o Quanto estímulo mais elétrico, né? permeável for, melhor é. Né? Que legal. A nossa pele tem 7 camadas, então quanto mais permeável for, melhor é. É, maravilhoso. E agora eu queria entender, essa eu não conheci, o que que é essa categoria, esse tipo de pele, pele sensível? Como é que a pessoa ela sabe que ela tem pele sensível? Nossa, pele sensível, a rosácea, né? É uma característica muito comum aí da pele sensível. Mas, por exemplo, você usa um cosmético, um ativo, um sabonete, deixa essa pele irritada. Você usa um sérum com vitamina C, irritou essa pele. O retinol nem se fala, né? O campeão aí, porque as pessoas não fortalecem essa barreira ou não sabem usar, tem quantidade adequada para usar também. Mas, assim, um exemplo muito comum é a rosácea, Certo. né? Então, assim, a gente tem que sempre trabalhar com ativos calmantes. Rosácea, sabonete calmante. O melasma pode entrar um pouco nessa bagunça? É distinto, né, o melasma? O melasma é uma categoria X ali que a gente trabalha nele com força, É outra, né? Assim, ele é super multifatorial. mas a gente tá falando mais dessa inflamatória, né, da Exato, rosácea da mesmo, né? rosácea. Tá, Exato. Você que é cirurgião vascular vai saber muito melhor que eu, esses vasinhos mais aflorados, mais sim. superficiais. Então, assim, a gente tem aí condições de saúde mental também, que deixa essa rosácea aí Ativa, né? O mais estresse ativa, o estresse emocional, físico e emocional, tudo mais influencia. físico, exatamente. É um quadro mais difícil, aí a gente pode ter descamação, né? A gente pode ter as dermatites de contato, e aí a gente tem que trabalhar com cosméticos que são mais neutros, se a gente pode dizer assim, Ou né? seja, E vão mais, estimular mais menos a clean, inflamação, mais clean, algo mais uma para fórmula mais clean, exatamente. passar quase que desapercebido Exato. para não Exato, estimular a para não irritação. estimular, né? Mas tentar deixar o mais hidratada possível. É um sabonete que não agride a pele, não agride essa barreira A pessoa pode ter protetora. sensível e oleosa ao mesmo tempo, então. Ele pode ter um Pode, pouquinho das duas ali. pode ter um pouquinho, principalmente nessa região, canto de nariz, canto de boca, né? A gente tem muitos ativos para pele oleosa que agridem essas regiões, que são mais fortes, né? Entendi. Então, assim, trabalhar nessas regiões é importante. Entendi. Então você vai ter que buscar um equilíbrio. Se você tem uma pele aí em casa sensível e oleosa, se você for para pancadaria, você vai piorar um dos lados. Um dos Então você tem que lados. achar o equilíbrio disso tudo. Um dos lados, com certeza. E tem gente assim que desce produto na pele, né? Desce, vem numa quantidade exagerada, desce. Trabalhar a quantidade também é importante, Não, né? e importante demais é ter duas pias no banheiro, num casal.
Porque senão você não consegue usar a pia, né? Mas é porque vocês usam a pia em 15 minutos, né? A gente é um pouquinho mais 15 demorado. minutos? Às vezes 10. 15? Às Não, vezes 10. é o tempo de puxar a pasta, escova, vai fazer Ali outra você já tá coisa. penteando o cabelo. E acabou. Ali com uma mão você já passa o seu desodorante, spray. Bora, tô Pronto, pronto. acabou. Tô pronto. Acabou, tá resolvido. É 2 cuspidinhas da pasta ali, Acabou. lavou e acabou. Meu Foi. Deus Fio do dental céu. nem se fala. Olha a dentista querendo me agredir aqui É que essa tá falando hora. em 15 minutos. Não, mas eu não preciso né? ficar passando fio dental na pia, é isso que eu tô falando. E Tô falando você ali, ó, sai, grudada na pia. Esse entendi. território agora é meu. E aí, se você só tem uma Com pia. 30 mil potinhos, eu acho a coisa mais linda. Eu acho lindo. Né? Pois Eu você tem que acho visitar um lindo. ambiente aqui, Eu né, na acho minha a coisa mais casa. linda. Se você entrar no meu banheiro assim, eu acho a coisa assim, 30 mil potinhos. Fantástico. Tem hora que eu fico procurando minha pasta de dente, minha escova de dente. A pasta de dente eu já não Perdida em sei. algum lugar Eu tenho por medo ali, de né? aplicar daqui a pouco um sérum da vida, sérum, alguma coisa, exato. escovar o dente com ácido hialurônico. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu já fiz com creme de barbear uma vez, foi sem querer. Mas a consistência é muito parecida, né? Não, antigamente os frascos eram iguais, né? Agora que eles ficaram mais bonitinhos. Bozano, Os Bozano bozanão da vida. exato. Nossa senhora. Agora, na pele sensível, a gente sabe que todas as peles são influenciadas muito pelo meio interno, que você falou. A pele sensível é a que é mais agredida, tipo a rosácea, você falou acredito tudo. que sim. Sim, essas doenças em geral, a sensível, Eu então. acredito que sim. Então a pessoa tem diabetes, tem uma doença autoimune, tem uma desregulação importante, até intestinal, que a gente está aprendendo muito, né? Nossa, exato. Hoje em dia a gente sabe o intestino, segundo o cérebro, tudo super ligado. Boa, isso aí. Né? Assim, um assunto interessantíssimo também para ser estudado. Então, assim, como tá a sua saúde intestinal vai influenciar na sua pele. Você pode ter mais acne por conta da saúde intestinal, você pode ter uma pele mais seca, você pode ter uma pele mais oleosa, tudo vai influenciar bastante. Agora uma pergunta. Então, o tratamento de skincare, que não deixa de ser um de saúde da pele, mas também de beleza. Não vamos ignorar nenhum nem outro, trabalham juntos. Uma pele bonita, uma pele saudável. Exato, isso aí. Tá. Doutora Rita concorda. Uma pele bonita é uma pele saudável. Excelente, perfeito. O skincare começa no parto, então? É quase isso, né? Os cuidados com o neném, com quase tudo? isso. A gente tem aí cremes específicos para criança, para bebê, que a gente pode sim passar no rostinho, pode dar aquela hidratada. A gente não tem os bebês que nascem ali com aquelas crostinhas no couro cabeludo, né? Então a gente tem os produtos específicos. Eu acho importante aquilo que eu falei, é criar a rotina, inserir a rotina, né? Por mais simples que seja, é só um sabonetezinho, insere a rotina, né? Começa a fazer a criança ter o autocuidado. Sensacional. Né? É importante. É o pilar, né? Trabalhar nesses pilares do autocuidado, trabalhar nesse pilar hoje em dia, que a gente tem o que está se falando muito do Longevity Skin, que é trabalhar nesses cosméticos que hoje em dia agem na energia celular, produtos com NAD, tudo que é de inovação que a gente pode jogar na pele, que seja de uma origem confiável, orientado por um bom profissional, é válido, é benéfico. Vamos criar um app, que acho que estou pensando em mim, um appzinho que com um sensor, um sensorzinho que dá choque até eu me cuidar. Enquanto eu não me cuidar, ele vai me dando choque. É quase uma coleira de cachorro. Aí talvez, quem sabe, eu tome juízo nisso aí, mas eu sei, a pele é a porta de defesa do organismo. Hoje em dia, isso é muito importante. A sua pele de hoje é o reflexo da sua escolha há 10 anos atrás. Então, assim, pensa nisso. Né? Então, sim, a sua pele de hoje é o reflexo das suas escolhas há 10 anos atrás. Como foram as suas escolhas? O Rafael dos 10 anos não era muito esperto, não. Então, e aí, então, você pode mudar isso hoje e daqui 10 anos reavaliar. Perfeito. Então, não é um correr atrás do rabo por si só. É um Você sempre pode melhorar. Recuperar e evitar pioras. Sempre pode melhorar. Exatamente, é isso aí. Excelente. Uau, maravilhoso. Agora sim, para finalizar, você tem que trazer um recadozinho aí para a galera na câmera, dos seus pacientes e tudo mais. O que de fato é esse resumo aí do skincare para você, esses cuidados.
Pois é, né, gente? Skincare é autocuidado, skincare é uma forma de você adquirir aí uma rotina, adquirir um autocuidado, é uma forma de você trazer bons resultados para os seus tratamentos estéticos. A gente na harmonização facial trabalha muito com os procedimentos estéticos mais invasivos, então se você quer um bom resultado, você tem que trabalhar nesse pilar da skincare, sempre bem orientado por um profissional aí que vai saber trazer para você o melhor dos princípios, o melhor dos ativos, o que é importante para sua pele ou não. Dúvidas sobre skincare, sobre ativos ou qualquer procedimento, pode me seguir lá no Instagram. Era isso que a gente quer saber. Pode mandar mensagem, eu sou super aberta, respondo todo Mas mundo. o que tá escrito lá para eu te achar agora no Instagram? Doutora Rita Cheruti, tudo juntinho. CH Cheruti. Cheruti, CHERUTI. Siga aqui o canal do Rafael, podcast, tem muito assunto interessante, gente, muita coisa legal aqui. E assim, obrigada pelo convite. Tô aberta a outros convites, vamos falar de outros assuntos. Adorei participar. Por sorte, você vai ser liberada de poder sair do estúdio hoje, mas vai voltar. Mas na próxima. Vai voltar, sem dúvida. Obrigada. Obrigado demais, Muito Rita. obrigada. É uma visão prática, objetiva. Tem que ir lá na rede, a doutora apontou várias coisas muito legais aqui, mas lá tá esmiuçado, né? Tá em detalhezinhos também. Tem muita postagem sobre procedimentos, muita postagem sobre produtos em si. Eu classifico alguns produtos legal. E tem uma novidade aí que tá chegando. Eu tô montando um e-book sobre skincare. Legal. Então, assim, logo, pra população em geral mesmo, pra galera. Assim, não é só para os profissionais, mas quem quer saber mais sobre como montar uma rotina, quais produtos eu uso, as rotinas específicas para cada tipo de pele, o que eu posso usar de manhã, o que eu posso usar à noite, fator de proteção solar. Então, assim, é um e-book simples e completo que qualquer pessoa pode ter acesso. Tá para sair aí, tá no forninho, tá quase. Top. Então, assim, didático, dinâmico, sem complicação. Sem complicação, Excelente. com produtos que você pode adquirir na farmácia, até com um custo mais acessível. Então, logo, logo vai estar lá no Instagram o acesso para esse book. Maravilha. Pois aí está, quer tratar, quer se cuidar e precisa, baratinho, dá para resolver, dá para funcionar direitinho, sua pele ficar top. Continua seguindo a gente, já vai ali embaixo, tá escrito lá o Instagram da doutora, já pula lá, muito mais dica. Beijo, até o próximo episódio.